Todos os anos, a cidade americana de Omaha, no Nebraska, ela é tomada por milhares de visitantes que têm um único objetivo: descobrir o que o Warren Buffett pensa sobre o mercado. É em sua terra natal, no coração dos Estados Unidos, que Buffett se reúne com seus acionistas no encontro anual da Berkshire Hathaway. Para entender um pouco mais desse movimento dos investidores em torno do Buffett, eu, William Castro Alves e o Guilherme Zanin, estrategistas da Avenue Securities, fomos ver de perto o que ele mesmo tem a nos ensinar. O Buffett nasceu aqui em Omaha, Nebraska, na década de 30. Bom, se a gente pensar, se a gente voltar no tempo, crise de 29, a maior crise da história dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, de 29 a 33, o PIB dos Estados Unidos caiu 26%. Maior crise da história até hoje. Então o Buffett, ele nasce num momento não muito bom para a economia americana e muito menos ainda para a bolsa. É na década de 60 que, apesar de acontecimentos marcantes na história dos Estados Unidos, como a chegada do homem à Lua, a guerra do Vietnã e o assassinato de John Kennedy, tudo começa a mudar para o Warren Buffett. Ele se casa com a sua então namorada, Susan, adquire a companhia que mudaria tudo, a Berkshire Hathaway. A Berkshire era originariamente uma empresa têxtil formada lá em 1839. Entre idas e vindas, em 1962, Warren Buffett começou a comprar as suas ações até tomar o seu controle. A base da ideia era a seguinte, uma empresa de seguros, em essência, é uma companhia de gestão de recursos e risco. A partir daí, a empresa passa a crescer e cada vez mais amplificar o seu portfólio. Deu certo. Os números ajudam a entender o poder do longo prazo nesse caso. Quem comprou $1.000 em 1965 teria hoje o equivalente a mais de 18 milhões de dólares. Eu sei que é bastante, né? E é bastante tempo. Você vai me dizer, poxa, William, são 57 anos de investimento, né? Será que eu esperaria todo esse tempo e realizaria um investimento por todo esse tempo? Provavelmente não, né? Não é pouco factível pensar nisso. Independentemente do prazo, a questão aqui é que Buffett prova o seu ponto, de que o investimento é uma atividade que deve ser orientada para o longo prazo, se beneficiando do possível crescimento de boas empresas, sem buscar retornos estratosféricos no curto prazo. Para você ter uma ideia, desde o seu início, em 1965, até o final de 2021, o retorno médio anual das ações da BRK foi de 20,1%. E é por isso que, todos os anos, milhares de investidores do mundo inteiro se encontram no que pode ser chamada de Woodstock capitalista, o encontro anual da Berkshire Hathaway. E lá encontramos com vários desses sócios de Warren Buffett. O que a maioria desses seguidores de Buffett tem em comum? O apreço pelo conceito de Value Investors. O investimento em valor é uma estratégia que envolve a escolha de ações que parecem estar sendo negociadas por menos do que o seu valor intrínseco ou seu valor contábil. Você usa diferentes métricas, grande parte numéricas ou contábeis, para buscar ações que não estão corretamente precificadas pelo mercado. Warren Buffett então fez fortuna investindo em empresas que a gente conhece, empresas que estão no nosso dia a dia. São companhias que muitas vezes têm as suas operações ao redor do mundo. Então uma das coisas que o Warren Buffett e sua filosofia de investimento pode nos ensinar é Go Global. Hoje, a fortuna de Warren Buffett está estimada em mais de 110 bilhões de dólares, que o coloca entre os 5 homens mais ricos do mundo, ao lado de nomes como Bill Gates, Jeff Bezos e Elon Musk. Mas, além de ainda morar na mesma cidade em que nasceu há 90 anos atrás e morar em uma casa relativamente simples para um bilionário, o que mais Warren Buffett nos ensina? E qual a principal lição para nós brasileiros? É simples: a importância de investir em boas empresas com o foco e orientação no longo prazo. Mas essa ideia de investimento, foco e orientação no longo prazo do Buffett, ela se deu majoritariamente aqui nos Estados Unidos. Por ter sido uma economia que cresceu e teve um dinamismo próprio, a gente pode dizer que o investimento com orientação e focado no longo prazo, ele funcionou aqui nos Estados Unidos quando a gente olha os principais índices acionários americanos. E fica aquela dúvida, e se fosse numa economia menos dinâmica, será que a estratégia do Buffett teria tido o mesmo resultado?